Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos 3 reportagens especiais. Nós estamos gravando essa abertura aqui no campus da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, durante a festa de comemoração dos seus 45 anos. Mas essa reportagem a gente vai mostrar no próximo programa. Nesta edição, a gente vai falar do 7º Congresso Nacional da Força Sindical e da posse de Luiz Antônio de Medeiros na Superintendência de Relações do Trabalho em São Paulo, numa entrevista com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Falamos também de sustentabilidade, de coleta seletiva, de processo de eleição direta dentro do PT de São Bernardo, da visita do Papa ao Brasil, numa entrevista especial com o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo, Tarcísio Séculi. E para encerrar, um pouco de gastronomia e gastronomia da boa. A gente vai mostrar mais uma vez o Los Molinos, que tem a melhor paella de São Paulo. Mas desta vez, os seus proprietários, o João Nonato, o Zé Paulo Scalabrini, estão falando de pratos de inverno, de sopa de marisco e de outras iguarias servidas no Los Molinos. A gente também bate um papo com o garçom mais antigo da casa, o João, que tem 23 anos trabalhando no Los Molinos. Essas são as atrações de hoje. Antes de a gente começar o programa, tem a tradicional mensagem do Diário de São Paulo com o caderno Bom Dia. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo, jornal tem que ser diário. Muito bem, agora que vocês viram a mensagem do Diário de São Paulo e do jornal Bom Dia, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial de 1 minuto e aí sim começa efetivamente o programa Joaquim Alessi. Até já! Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Nesses 2 primeiros blocos do programa, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Aqui na passagem de câmera vocês viram essa beleza de monumento, essa obra de arte criada pela Tomi Otaki, artista plástica centenária, criada exclusivamente para comemorar os 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. A gente já falou dessa obra anteriormente, mas é sempre bom lembrar. Ela vai ser instalada, né, Martinha, no Paço Municipal de Santo André. É o primeiro monumento do trabalhador, não de Santo André, não, em todo o ABC, né? Aqui em todo o ABC a gente tem vários monumentos. A cidade de Santo André me parece que tem mais de 20 monumentos em homenagem a vários setores da sociedade, e a gente descobriu que não tínhamos
né, um monumento em homenagem ao trabalhador, né, em todas as situações, em todas as construções existe a mão do trabalhador e a gente não tinha nenhum monumento, por isso a ideia da gente estar aí realizando, buscamos a Tomiotaki através do nosso sindicato, da Secretaria de Cultura aqui de Santo André, e nós vamos entregar essa obra no dia 29 de setembro, o aniversário do sindicato é dia 23, no dia 29 nós vamos estar entregando essa obra instalada ali no Paço Municipal de Santo André para o prefeito e para a prefeitura, uma doação do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. É uma obra linda, a gente vendo ela girar aqui, se o Marcão puder mostrar um pouquinho, esse símbolo que ela forma aqui é o símbolo do infinito, né? Uma ideia fantástica que lembra, inclusive, a infinitude da ação social do sindicato, dos trabalhadores, da importância deles para a sociedade. Exatamente. Ela buscou assim, né, que essas pessoas que têm uma capacidade assim, né, de profundeza da questão da arte, né? Ela disse quando ela pensou assim fazer uma obra, né, dos trabalhadores, um monumento aos trabalhadores, ela pensou no infinito, pensou também assim em dar uma suavidade, né, para a obra, para que ficasse uma coisa mostrando a questão do trabalhador também como a sua capacidade, né, artística, né, e manual. E aí ela maravilhosamente, você olha, para nós também encaixou bem, porque dependendo do ângulo que a gente vê, parece um 8, né? 80, né? 80 anos, né? Também de aniversário do sindicato, então. E vamos marcar aqui o primeiro monumento, né, dos trabalhadores aqui na cidade de Santo André. Então, o prefeito Grana também está muito contente aí, né? Com muita expectativa, inclusive, a respeito da gente estar inaugurando essa obra aqui na nossa cidade. Legal, parabéns pela iniciativa. Santo André vai ganhar muito, vai ficar mais bonita com essa obra ali. Toda vez que a gente chegar no Paço vai ter essa referência. A gente vai para cidades aí de outros países e se deleita mesmo. Você está em Nova York, você vê obras fantásticas, né? Naquele centro financeiro e tal. Em Buenos Aires você tem isso, na Europa nem se fala. Mas o grande ABC, a região, a cidade de Santo André, carecia de uma beleza dessa. E vocês saem na frente mais uma vez, né, Martim? É isso aí. A gente, né, ficou assim muito entusiasmado. Uma obra grande, são 12 metros de altura, 15 toneladas de peso, né, de aço especial. Então, vai ser Você me falava de um... Pode já falar da surpresa? Pois não, vai ser surpresa. Que você está mandando providenciar umas miniaturas para homenagear líderes sindicais no dia da entrega, é isso? Eu tenho uma preocupação muito grande com quem constrói a história, né? E a gente tem aqui uma história longa, de 80 anos, e passaram por aqui vários dirigentes sindicais. E a ideia nossa, no dia do aniversário do sindicato, no dia 23, a gente quer presentear alguma das pessoas aqui, além de fazer homenagem, com um pequeno símbolo dessa... Vai ser uma réplica dessa obra, né, para cada um, para que marque aí, para guardem aí para a sua vida, para suas famílias, né? Que vamos retribuir para eles um pequeno pedacinho daquilo que eles fizeram aqui pela categoria metalúrgica de Santo André e Mauá. Maravilha. Martinha, você acaba de voltar da Praia Grande, não estava na praia não, até porque estava muito frio esses dias. Muito frio. Mas participando do 7º Congresso Internacional da Força Sindical, é isso? Isso, no 7º Congresso da Força Sindical. O interessante, a Força Aliás, eu falei internacional, não, é nacional. Nacional. É interessante que a Força Sindical hoje ela tem uma presença a nível de trabalhadores industrial muito grande, né? Então, nós tivemos lá cerca de 4.000 trabalhadores, a Força cresceu bastante nesses últimos anos. Hoje o número de metalúrgicos, químicos, têxteis, né, os setores produtivos, né, a Força Sindical hoje tem um maior aglomerado, inclusive, de trabalhadores. Então isso é muito importante, as decisões também são fundamentais por ocupar esse espaço importante aí na categoria. E vocês tiveram pelo menos 4 decisões importantíssimas, né? Primeiro, aprovaram bandeiras de luta da Força. Aprovaram uma manifestação agora para 30 de agosto em todo o país. 30 de agosto. Elegeram a nova diretoria e, dentro da questão, vocês estavam juntos com a Jornada Mundial da Juventude, né? Aprovaram também não só a participação de 30% de mulheres na diretoria, mas também a obrigatoriedade de participação do jovem, é isso? De participação dos jovens. O que era para ser apenas uma sugestão para os sindicatos,
de ter pelo menos 10% de jovens, né, de 18 a 35 anos de idade nas diretorias. No final, na plenária final, inclusive, ficou como uma determinação, né, do Congresso de que a partir daqui os sindicatos, quando forem formar suas diretorias, precisam ter pelo menos 10% de jovens dentro das suas diretorias. Isso é muito importante, eu acho que é um avanço significativo e deve servir de modelo aí para os demais sindicatos, para as demais centrais sindicais. Até porque representa uma renovação até de propostas, de ideias, né? O jovem sempre é mais idealista, ele tem uma visão diferente, vai pegar a experiência de gente como você, como líderes que estão aí na luta há 30 anos e tal, e que já viveram muita coisa, isso não pode nunca ser descartado. Sim. Mas também vai surgir. Hoje você tem mídias novas, você tem redes sociais, que essas agitações que a gente viu no Brasil todo tem a ver com isso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco. Vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Tá ok? Beleza. Tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. Se fosse um menino, uma menina, não importava. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. A dor era insuportável, mas não era o bebê. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente vai para mais um bloco de entrevistas com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Martinha, a gente falando um pouquinho ainda do Congresso Nacional, da Força. Na diretoria também, você falou dos jovens, na diretoria também ficou já consolidada a participação das mulheres. Das mulheres. O nosso sindicato, já historicamente, nós, desde a década de 80, que a gente tem essa preocupação de estar inserindo as mulheres dentro da diretoria. As mulheres, a nível de metalúrgico, elas têm aí, circula por volta de 8% a 13%, sempre o percentual, mas a gente sempre tem colocado. Hoje nós temos quatro companheiras na nossa diretoria, né? Temos também os jovens, vários jovens até 35 anos de idade. Para nós não é novidade, mas a gente sabe que para outros sindicatos são diferentes. E Joaquim, uma coisa que acho que é bom a gente sempre ter referências, até o Papa Francisco, estando aqui nessa visita ao Brasil, ele disse o seguinte, que a gente está preocupado porque muitas vezes nós damos mais, às vezes, atenção para as pessoas, né, das idade média, né? Você exclui os jovens e as crianças e os velhos, os idosos, né? Então, ele mostrou essa preocupação também. Então, nós temos que estar atentos aí nessas duas pontas, tanto os aposentados. Hoje, a nossa associação aqui, ela tem cerca de 6, 7 mil aposentados associados, que vêm aí todo mês pagar a sua mensalidade. Então, a gente tem essas duas preocupações, né, muito importantes aqui, com os jovens e também com os idosos. No Congresso, vocês aprovaram também esse Dia Nacional de Paralisações, 30 de agosto. O que você pode falar sobre isso para a gente? Então, nós estamos acertando uma reunião da Força Sindical a nível nacional para que a gente possa estar discutindo como fazer essas manifestações. Lógico que a gente aprova uma tese como essa dentro do Congresso, mas é preciso buscar os sindicatos, as federações, as confederações, para ver como é possível a gente organizar esse evento. Se vamos fazer uma paralisação de 24 horas, se é de algumas horas, né, para a gente ver o que é possível, para não dizer que fazer uma paralisação e de repente não acontecer nada. Então nós precisamos organizar, né, essas manifestações para a gente fazer um ato bom, forte e envolvendo o maior número de trabalhadores possível. E as bandeiras são aquelas já que a gente viu em 11 de julho, o fim do fator previdenciário. Fim do fator previdenciário, que é uma coisa que tem sido muito nefasta para os trabalhadores.
a questão das 40 horas semanais, que eu acho que nós temos que retomar com muita força, com muito peso, né? Aproveitando até esse momento de manifestações, né? E então são assim as bandeiras aí principais que nós temos. Legal. A questão também contra a questão da terceirização, daquela questão, né, de deixar livre a terceirização da forma que eles querem, né, que tenham já um projeto aí no Congresso e tal, temos que estar atento a essa questão também. Tá ótimo. Nesses dias você também participou da posse do Luiz Antônio de Medeiros, ex-presidente da Força, ex-deputado federal, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, como superintendente regional do trabalho. Uma cerimônia bastante concorrida, estava lá o ministro do Trabalho, eu vi o senador Eduardo Suplicy, o Paulinho Pereira da Silva, Paulinho da Força. Como é que você vê a presença do Medeiros hoje na Superintendência Regional do Trabalho? É importante, porque o Medeiros é um dirigente sindical, né, bastante experiente, bastante calejado, com uma visão sindical, uma visão política, partidária, com uma experiência muito grande acumulada. E ontem ele dizia bem, olha, nós precisamos do Ministério do Trabalho forte, né, porque ainda, queira que não, em qualquer situação democrática, ainda o grande poder está concentrado dentro da indústria, de quem tem um poder, né, de contratar, de demitir. Então o lado mais fraco é o lado do trabalhador. Então nós temos a representação do movimento sindical e precisamos ter o Ministério do Trabalho como um interlocutor forte para chamar as partes para negociação, buscar esse avanço nas negociações, etc. Tem muitas categorias que ainda carecem de uma organização maior, então ele colocava bem claro isso, né? E a gente percebe também que o Ministério do Trabalho está muito sucateado, muito fraco. As delegacias, antigas delegacias do trabalho, hoje aqui em cada região, elas estão bastante carentes de estrutura, de pessoas, né, de questão salarial. Pessoal desmotivado até para trabalhar. Desmotivado às vezes, né? Quer dizer, não tem salário, não tem, né, falta funcionários. Né, eu conversava aqui com o gerente aqui, o Elcio aqui de Santo André, ele dizia, poxa, nós não temos registrado às vezes os acordos com ele, porque não tem um funcionário para fazer essa parte de registro, não é? Então, precisamos fortalecer, inclusive, esse setor aí. O Medeiros, inclusive, ele foi incisivo no discurso dele, na presença até do ministro, dizendo o seguinte, olha, a Superintendência Regional do Trabalho, para as mesas redondas, tem que parar de convidar a empresa, ela tem que convocar as empresas. Você também partilha dessa ideia? Exatamente, eu acredito que tem, porque em alguns setores do movimento sindical já se avançou bastante que poucas vezes você precisa de uma mesa redonda, né? Mas existem muitos e muitos setores, né, de trabalhadores que os empresários, você leva lá, o sindicato leva uma pauta de reivindicação, os caras rasgam a pauta e jogam no lixo, não dá nem atenção. E aí você precisa usar, né, a força do Ministério do Trabalho. E se o Ministério for fraco, frouxo, quer dizer, você buscar a empresa, porque a empresa ela tem um papel social, né, dentro da Constituição. Ela não está aí só para ganhar dinheiro, ela está aí também para gerar emprego, para gerar qualidade de vida, emprego decente, etc. Então tem algumas questões que muitas vezes não são vistas dessa forma. O Ministério do Trabalho às vezes é frouxo nessa questão de falar, não, convidar, se a empresa não vem, não dá nem satisfação, né, tem que buscar que venha negociar, né, que participe do diálogo, né, para poder avançar, inclusive, a relação capital e trabalho. Legal. Bom, Martim, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Agora, nesse momento, vocês já estão com tudo o PLR já discutido e tal? Tem alguma coisa acontecendo aí? Nas empresas maiores, empresas que já estão avançando a nível de se discutir mais amplamente o PLR, nós conseguimos praticamente fechar. Fica aí uma ou outra empresa menor que ainda... E os resultados foram bons? Foram bons, todos os acordos de PLR foram acima da inflação, né? Alguns até com números bem maiores, inclusive, e isso tem dado assim uma certa tranquilidade, né, para a categoria. Maravilha. Martinha, por hoje a gente fica por aqui, mas a gente vai fazer mais algumas entrevistas. Obrigado por essa e até a próxima. Obrigado a você, Joaquim. Um forte abraço. Tá ótimo. Esse é o Cícero Firmino da Silva, o Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Eu encerro essa entrevista mostrando essa imagem maravilhosa dessa obra da artista plástica Tomi Otaki, que em breve você vai poder ver no Paço Municipal de Santo André. Depois do dia 29 de setembro, né, Martinha, quando inaugura? 29 de setembro. Um belo presente para a cidade de Santo André.
O programa não acabou não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, neste bloco eu converso com o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo, Tarcísio Secoli. Tarcísio, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Muito obrigado a você, mais uma vez, dando a oportunidade para a gente poder falar um pouco dos trabalhos nossos aqui na cidade. Tá ótimo. Eu confesso que me surpreendi ao receber aí há poucos dias um release da Secretaria de Comunicação da Prefeitura falando do avanço da coleta seletiva. A gente fez um programa no dia do lançamento, dia 5 de junho, dia do meio ambiente. E menos de um mês e pouco depois, cresceu de uma forma exponencial a coleta seletiva no Rude Ramos. Passou de 4 para 7 para 10, estavam me falando agora que já chegou em 11 mil. Olha, e aí vocês já estão lançando ou começando o trabalho em mais 2 bairros, é isso? Justamente, nós quando lançamos no Rude, a gente tinha uma média de coleta, pelo nosso sistema antigo, de 14 toneladas no mês, né? Nós batemos a semana passada 11 toneladas na semana. Então nós estamos por aí, dá para ver que nós conseguimos quase quadruplicar a coleta ali no Rude Ramos. Isso tem sido positivo, primeiro porque as pessoas estão entendendo a facilidade de ter a entrega na porta da casa, passa o caminhão, a pessoa põe para lá de fora, o caminhão já leva. A consciência ecológica das pessoas tem crescido e a história da reciclagem, de fato, ela é uma necessidade na atual estágio da humanidade. E acho muito engraçado assim, algumas pessoas me diziam o seguinte, olha, depois que a gente separa, sobra só um montinho assim para jogar no aterro, né? Porque, de fato, o lixo orgânico é o menor, o resto é o maior e que dá para trabalhar. Nós colocamos caminhões especiais para coleta lá, né? Que chegaram inclusive durante o mês. Então nós temos uma parte de trás do caminhão, continua trabalhando, prensando o lixo, o reciclado seco, e nós estamos orientando todo mundo a deixar o vidro de lado. Então o vidro tem uma caçamba na frente em que vai separado só a parte de vidros, né? Então isso também é para não ter problema lá com os catadores, na hora de fazer a separação e tudo mais. O prédio dos catadores já é um prédio novo, né, onde eles estão, os coletadores ali que fazem a separação. O prédio é muito bom, tem um pé direito alto, tem iluminação, ventilação e está dando um aumento grande de produção, porque ficou muito mais tranquilo para trabalhar, inclusive. Então agora, nos próximos passos, está previsto a chegada de uma esteira separadora para poder ganhar escala e ganhar velocidade, para poder dar conta de tudo isso, porque como você já disse, nós vamos trabalhar agora mais em 2 bairros, né? Pauliceia e Jordanópolis, que os 2 juntos, na verdade, eles dão o mesmo tamanho do Rude Ramos, né? Eles têm o mesmo tamanho que o Rude Ramos. Já começou um trabalho lá. Então, como é que funciona? Quando nós definimos o bairro, tem uma equipe do consórcio que faz a coleta, tem uma equipe de 16 pessoas, que eles vão agora varrendo de casa a casa, vão conversando com as pessoas e explicando o funcionamento, a metodologia e os dias que o caminhão vai passar em cada uma das ruas. No Rude Ramos, por exemplo, esse pessoal passou, em média, 4 vezes em cada casa. 4 vezes? 4 vezes em cada casa, porque sempre é bom, sempre tem uma dúvida. E às vezes você vai na casa, você fala com a dona de casa. Vai no outro horário, você encontra o dono da casa. Às vezes é um jovem que atende, então você está falando para mais gente. Fala com a família toda. Né? Fala com a família toda. Então nós vamos agora nas escolas do Taboão e da Pauliceia, do Jordanópolis e da Pauliceia, nós vamos nas escolas conversar com os alunos, as professoras vão fazer um trabalho também com os alunos da rede pública, vamos nas escolas privadas, que é de fato para poder
lá também dá uma alavancada como deu aqui no Ruge Ramos. Eu estou vendo aqui, Tarcísio, que o percentual de lixo reciclado só nesse primeiro mês passou de 0,87 para 1,21. Então aquela meta de 10% até 2,17 pode chegar antes até, né? Olha, eu digo para você assim, não é tão simples a conta, né? Às vezes a matemática nos engana. Nós saímos de 14, fomos para 46 toneladas, nós triplicamos. Se eu triplicar São Bernardo inteiro, eu saio de 0,8 para 2,7, 2,6, né? 3 vezes mais. Então, a meta de 10% é uma meta muito ousada. Certo. Então, nós vamos precisar trabalhar e muito. Óbvio que teve alguns problemas não solucionados por nós ainda. Então, por exemplo, no Ruge, nós temos alguns problemas ainda para resolver em condomínios, né? Você tem prédios menores, que é mais fácil de resolver, você tem prédios maiores, que a complexidade também é maior. Então você tem prédios que foram feitos na década de 60, nem lixeira tem. Quer dizer, nem se pensava nisso. Nem se pensava, porque não era um problema naquela época, então você não tem nem lixeira. Tem prédio hoje moderno, novo, que tem lixeira, mas fazem um prédio para 80 apartamentos e bota 4 metros quadrados para lixeira. Mas entope a toda hora e o síndico diz, eu não consigo fazer a separação, porque eu não tenho espaço físico para isso. Então nós estamos conversando, tem condomínios que já fazem a coleta seletiva e vendem, e o dinheiro vem para ajudar nas despesas do condomínio. Ajuda na hora da taxa de condomínio. Na hora de taxa, dá aí você faz um servicinho aqui, outro ali e tal. Então, você tem que trabalhar. E tem entidade, prédios que fazem a coleta e doam para entidades. Então, assim, os prédios para nós é uma grande desafio ainda, que nós não conseguimos superar. Nós estamos conversando, vamos ver como é que faz para botar alguns containers, se o condomínio compra, se a empresa fornece, vamos ver o modelo, vamos ver como é que faz. Então, nós estamos ainda num processo de diálogo com prédios. Vários prédios nós conversamos, vários começaram a fazer a coleta, tem uns que têm espaço adequado, conseguem fazer direitinho e tal, e outros com mais dificuldade. Então, para chegar nos 10%, nós precisamos fazer pesadamente a história dos prédios, precisa funcionar. Nós precisamos que o comércio, que bares, restaurantes, padarias, possam também fazer a separação do material para a gente poder, de fato, chegar no número 10%. Né? Então é um número bastante ousado, em que pese muita gente que nunca fez coleta seletiva, ecologista de plantão, mas que nunca fez coleta seletiva, achar que 10% é muito pouco, podia fazer 30%, 40%. Né? Mas 10% a gente falava no lançamento, o próprio prefeito Luiz Marinho falou disso e falava dessa ousadia desse número. É a média de país europeu, de país chamado de primeiro mundo. Né? A média de país de primeiro mundo. Pode ter um ou outro que por mais tempo já está fazendo, tem um pouco mais, mas em Portugal, que já faz anos que faz, hoje, para chegar nos 10%, eles trabalham bastante. Senão não chega aos 10%. E você visitou alguns desses países? Não, visitamos, né? Acompanhamos. Há pouco tempo você esteve na Suécia? Eu estive na Suécia o mês passado, num trabalho de cidade irmã de São Bernardo com Lidköping, que é uma cidade sueca que tem essa parceria conosco, e lá fui para ver a usina deles de reciclagem e também a usina de compostagem que eles estão trabalhando e também a usina de incineração do lixo, transformando em energia elétrica. Eu quero falar dessa usina, até porque São Bernardo está preparando, você está no comando desse trabalho aí. Vamos falar da usina, mas eu vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, depois do intervalo a gente fala disso. Okay. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já! Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Pois
bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu volto a conversar com o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo, Tarcísio Século. E Tarcísio, a gente falava antes do intervalo da usina. Você me contava antes da gravação que nesses próximos dias vai conversar aí com a presidência da CETESB. Como é que está o organograma aí, o cronograma de trabalho de implantação da usina? Então, nesse processo, nós temos que fazer o estudo de impacto ambiental. Então, tinha duas empresas trabalhando para a gente nisso, né, na construção da usina, e uma outra empresa trabalhando na remediação do terreno do antigo lixão do Alvarenga, né? Então, remediação é um trabalho que está andando, já tem licenças da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para fazer todas as perfurações que estão sendo feitas, e está sendo aprovada agora pela CETESB a tecnologia de como vai solucionar o problema. E a empresa, em 6 meses, 8 meses, ela consegue entregar já toda a área que era do antigo lixão já com a tecnologia de recuperação ambiental, tirando os gases e recolhendo o chorume que ainda é produzido por lá. E por outro lado, agora nos próximos dias, nós vamos entregar, né, formalmente para a CETESB esse estudo de impacto ambiental com todos os cuidados que nós temos que ter, né, porque nós vamos estar trabalhando numa área que é a área de manancial, então nós vamos ter que tirar um pouco de vegetação, então nós temos que fazer a compensação no próprio local. E a construção do próprio parque que vai ser feito lá também ajuda e pesa nisso. Então todo esse estudo, toda a engenharia disso será entregue à CETESB para ver, inclusive, o que falta. Não, falta algum problema, falta alguma coisa, para eles poderem dar as indicações para a gente, porque a partir daí nós começamos então a construção da usina. Então, a usina, a previsão dela é de 24 meses de construção, a partir daí então ela começa a ter de fato o seu funcionamento. Nessa ida que eu estava falando no primeiro bloco para a Suécia, eu vi umas coisas muito interessantes que acho que vai dar para fazer aqui também. Certo. Então, que é um projeto de poder retirar muito mais gás do que estava previsto do próprio lixo. É mesmo? Então, nós estamos estudando como é que a gente pode fazer isso, tem uns complicadores pelo volume do lixo, nós estamos falando em 770 toneladas por dia, não podemos esquecer, e para fazer isso eu preciso deixar o lixo 21 dias estocado, né? Estocado no local hermeticamente fechado e retirando os gases que vai sendo produzido. Tira o chorume e o chorume vai produzindo os gases que nós precisamos. Este gás é o gás natural, que pode ser usado em veículo, pode ser usado em fogões, pode ser usado de diversas formas, inclusive para botar no motor estacionário, que vai gerar energia elétrica também, se for o caso. Certo. Então nós estamos ainda discutindo, vendo como é que a gente constrói essas coisas. O telespectador pode até achar estranho, por exemplo, mas não está pronto ainda? Eu falei, não, nós temos ainda, como nós estamos num processo ainda de construção, de aprovação, eu ainda tenho uma liberdade de fazer mudanças, não é? Porque nós vamos fazer energia elétrica, isso está definido, e está claro, determinação do prefeito Luiz Marinho. Vamos fazer energia elétrica queimando o lixo. Agora, antes da queima, eu posso fazer vários processos de tirada, porque como eu estou tirando todo o material reciclado, eu estou diminuindo a temperatura do forno, porque eu estou colocando muito material úmido lá dentro. Então, se eu fizer um trabalho de secagem desse material antes, tirando o chorume, tirando os gases, esse material mais seco me dá um poder calorífico maior, substitui a parte que eu estou fazendo de reciclagem. Sim. Que tem algumas pessoas que não conseguem entender isso, dizendo, olha, se você vai tirar os plásticos, vai tirar tudo, vai baixar a temperatura, você não vai conseguir fazer energia elétrica. Mas tem outras tecnologias, então... Tem gente que não está estudando, mas está falando muito. Né? Esse é um problema sério. Tem muita gente que gosta de falar sem estudar. De falar sem estudar, e o fato de você ter feito essa viagem, que você acaba conhecendo essa Claro, nós fomos lá ver, funciona, está lá, está sendo feito, eu vi lá o potencial que tem a usina, a forma como eles estão trabalhando, como eles trabalham a coleta seletiva lá no país, que é muito mais... É diferente do nosso aqui, os caras levam para as áreas, não tem alguém passando gás. Usina, pelo que eu li, vai gerar energia suficiente, por exemplo, para iluminar uma cidade do tamanho de Diadema, é isso? É uma cidade que tenha 170 mil residências. 170 mil residências. 500 mil habitantes, mais ou menos. Um gasto médio de 100 kW mês, né? 100 kW mês. Não é um gasto do popularzão, mas também não é um gasto de classe média alta. Sim. É um gasto médio, né, de 100 kW mês. É um volume considerável. É um volume considerável, né? A gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho aí, sempre procurando saber de novidades. Vamos falar um pouquinho de política. Opa. O PT tem o processo de eleição direta agora em novembro, tem vários pré-candidatos aí à presidência. Isso significa que o partido está rachado ou significa que o partido está conversando, está exercendo a democracia? Rapaz, Joaquim, eu acho que se todo partido tivesse o mesmo processo de eleição que o PT está montando,
Seria muito melhor as estruturas partidárias, muito mais representativas. Nós temos no Brasil presidentes de partidos, até de esquerda, que estão há mais de 20 anos como presidente dos partidos. Então não tem renovação, não tem oxigenação. Não são presidentes, são dono do partido. São praticamente, né, capitanias hereditárias, eles vão passando de gerações. Então, o fato do PT ter este trabalho, fazer a sua escolha, né, direta da presidência, do partido, ela é muito salutar. O fato é que em São Bernardo, por enquanto, terem 4 pré-candidatos, porque ninguém está inscrito ainda, né, tem todo o processo, tem 4 pré-candidatos, isso é fantástico. O professor Luiz Silvério, uma pessoa digna, honrada, está lá na Metodista. O Braz Marinho, companheiro meu de muitos anos, trabalhei com ele em várias atividades, desde a construção do PT nos anos 80, a um trabalho sindical, e é meu candidato, inclusive. A Juliana, uma companheira nova, né, que um grupo interno do PT está lançando, que é muito bom, e tem um candidato que é um candidato da base, vamos dizer assim, né, que é o Robozão, que também está se lançando candidatos. Então, acho que isso é a força do PT. Não é o PT rachado, o PT é bom por causa disso. Você tem espaço para as pessoas se colocarem, não tem dono, e todo mundo pode estar debatendo, discutindo, e com certeza o PT vai escolher o melhor para tocar os próximos 3 anos. Lembrando que não é o presidente que faz o partido. Nós, junto com a eleição do presidente, nós estamos escolhendo o diretório. E aí, se você tiver um bom presidente, mas não tiver um bom diretório também, o partido não manda. Integrantes do diretório? Nosso diretório são 40 pessoas. 40 pessoas. Então nós estamos montando a chapa para poder dar conta disso e poder, de fato, responder às necessidades que o PT vai ter daqui até 2016, porque são 3 anos de mandato. Essa direção que vai ser eleita discute os deputados e campanha de deputado, do governador e presidente no ano que vem e prepara a eleição e sucessão do prefeito Luiz Marinho. Tem bastante trabalho pela frente. Vai ter muito trabalho. Vamos falar rapidinho da visita do Papa ao Brasil, da presença dele na Jornada Mundial da Juventude. Eu sei que você vem do movimento da Igreja Católica. Como é que você avalia a presença dele, as manifestações dele, a importância para o processo político, não só no Brasil, mas em nível mundial? Olha, eu fiquei gratificado com a presença do Papa, né? Positivamente impactado. Né? Nós não conhecíamos, o Papa é novo, a gente não tinha nenhuma informação sobre ele, mas as declarações, as falas, a forma como ele se comportou, de fato me parece que tem uma renovação aparecendo pela igreja, diferentemente de quando o Ratzinger foi eleito, que a gente sabia que era a continuidade da burocracia da Cúria Romana, né? A burocracia que ia continuar tocando lá. Os pontos importantes que ele tem falado de combate à corrupção dentro da Cúria, o Banco do Vaticano, com os problemas que tem, quem tem que ser preso e tal. A preocupação que ele apresenta com a discussão de ecumenismo, né, com outras religiões, de ter diálogo permanente, construção disso. O papel que ele acabou falando esses dias, que ele acabou falando sobre a questão dos homossexuais, né, que acho que são posturas muito avançadas perto do que a igreja estava tendo. Agora, por outro lado, né, a questão das mulheres, ele repisou e continua insistindo numa posição que já foi falada pelo antecessor, que é de não mexer e não permitir que as mulheres passem também a função de sacerdotisas, né? Que eu acho que seria um avanço muito grande se as mulheres pudessem também ter outras funções na igreja. Então, eu acho que ele deu sinais muito importantes, né? Tem essa questão das mulheres que ainda está mais difícil de avançar, mas eu vejo com alegria que pode ser, de fato, um elemento renovador na Igreja Católica Mundial, que ela está precisando, e um fator importante também para a juventude no Brasil. A jornada tem esse papel de colocar a juventude católica em movimento, na participação, cuidando das suas construção desta igreja, mas também não esquecendo das deveres e demandas do mundo, né? Então, quando ele diz, numa cruz você tira, mas você entrega também, né, aquele símbolo que ele fez ali, é muito importante para os jovens se alimentarem da cruz, mas se alimentarem não só para uma espiritualidade, se alimentarem também para poder interferir, agir e participar da vida concreta da nação. Maravilha. Tarcísio, infelizmente, essa chegou ao final. Obrigado pela entrevista. Muito a gente obrigado. vai falar mais vezes. Ok, então. Tá ótimo. Esse foi o Tarcísio Século, secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alés. Programa que não acabou, não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Eu adorava estar grávida.
A gente estava muito feliz. Se fosse um menino, uma menina, não importava. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. A dor era insuportável, mas não era o bebê. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e o Los Molinos tem uma frase que lembra até um biscoitinho. É impossível vir aqui uma vez só. Por isso que a gente volta, mas para mostrar novidades. Eu estou aqui ao lado do meu amigo João Nonato. Tudo bom, João? Tudo, boa noite. Hoje eu acertei, no outro programa eu falei Zé Nonato, coisa errada. Mas é porque tem o Zé Paulo Scalabrini aqui, que é o sócio dele. Tudo bem, Zé Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Vocês têm novidades, né? Todo mundo conhece o Los Molinos, é óbvio, há muitos anos, pela tradicional paella maravilhosa, por outros pratos como bacalhau, frutos do mar. Mas agora vocês estão inventando aí pratos novos para esses dias de frio. O que é que tem de novidade aqui, Zé Paulo? De novidade, assim, é a pedido de cliente, né? Na época de frio assim, uma sopa de entrada vai muito bem, né? Então, a pedido dos clientes, começamos a fazer sopa também. Que maravilha! E dá para falar de alguma especial? Vamos lá, a primeira que o cliente pediu, a gente foi obrigado a fazer para ele, né? Que é até uma sopa portuguesa, que é o caldo verde, né? Quer dizer, um restaurante tipicamente espanhol, mas que não tem problema de fazer um caldo verde português com a mais legítima qualidade. Com certeza, né? A pedido do cliente a gente atende, né? Mesmo sendo português, né? E nós temos restaurante espanhol. E também temos outros tipos, a sopa de ervilha, creme de palmito e mais algumas aí. Isso aí acompanhado de um belo vinho fica irresistível nesse tempo, né? E com pão italiano também, né? Quer dizer, juntou tudo. O restaurante é espanhol, o pão é italiano, a sopa é portuguesa. E eu tô sabendo que você já preparou esse caldo verde na outra casa do grupo aqui, que é o El Comal, né? Que fica onde, o El Comal? O El Comal fica na Júlio de Castilho, né? 1074, e no bairro do Belenzinho. O telefone lá é 2309, né? 1248. Legal. Como é que é esse caldo verde que vocês preparam? O caldo verde é simples, né? É a batata, né? Cozida, batida no liquidificador, a gente deixa ela mais consistente. O bacon, né? Frito, e calabresa tudo em cubinho, frito também, né? E você adiciona o couve. Nossa, tá dando água na boca. Deixa eu falar com o Nonato aqui. Nonato, você também tem novidades aqui, né? Zé Paulo falou do caldo verde, mas você está me falando de um prato típico espanhol, que vocês conheceram lá no sul. Como é que é esse prato aí? Nós temos a zazuela, né? A zazuela é um prato típico espanhol. E também temos a sopa de marisco, nós vamos lançar. A diferença da sopa de marisco com a zazuela, a sopa de marisco é servido individualmente, e a zazuela é uma sopa de marisco também, só que ela acrescenta uma poça de peixe e é servido, ela vai na mesa, no fogareiro, um ritual bem especial. Além de tudo, vira um jantar romântico também com esse fogareiro. Com certeza, e um bom vinho, tudo de bom. Para uma sopa de marisco ou para os zazueira, qual é o vinho que você indica normalmente? Olha, tem que ser um vinho tinto, né? Um vinho tinto, sei lá. Espanhol, português? Por exemplo, português também. Um vinho espanhol, um Marquês de Riscal, por exemplo. Que vinho, é maravilhoso, né? Com certeza. Um vinho português da região de Alentejo também pode ser um vinho bom. Maravilha. E no caldo verde, o que o pessoal costuma tomar aí? O caldo verde vai um bom vinho também, né? Vinho, apesar assim, o caldo verde é uma entrada, né?
Geralmente a pessoa pede o caldo verde e depois vai comer mais um prato, né? Mas vem o prato principal. Vem o prato principal. Mas vai bom, no frio vai bom com vinho tinto, né? E no prato principal, é lógico, a gente nunca pode deixar de falar, até porque é o carro-chefe da casa, essas paelhas maravilhosas que eu já sou cliente tradicional aqui, sempre venho saborear. Tem vários tipos de paella, né? Tem paella com lagosta, só com camarão, tem paella marinheira, tem paella... Como é que são esses pratos diferentes? Hoje tem a valenciana, que é tradicional, com frango, carne de porco, frutos do mar. E tem a marinheira, que é só de frutos do mar. As duas pode ser com lagosta, qualquer uma das duas pode ser com lagosta. E, retificando lá, a zazuela é prato. A sopa de marisco é entrada. A zazuela é servida como prato. Também, se quiser como a entrada, a gente serve, mas é servida como prato. Então, normalmente você pode até pedir uma sopa de marisco de entrada e depois uma zazueira para completar, porque tem o peixe. Com certeza, não tem nenhum problema. Agora, para completar tudo isso depois, tem uma sobremesa maravilhosa aqui. Qual é a sobremesa que é o carro-chefe da casa? O carro-chefe da casa não tem como, né? O pavê de nozes, né? Isso que é, assim, a demanda, né? Você vê que o cliente, a sobremesa que mais vende é o pavê de nozes, né? Não tem para ninguém. É muito bom. Eu recomendo, é só vindo aqui para conhecer. É de comer de joelhos, né? Porque é muito bom. E depois dessa sobremesa também vocês têm uma carta interessante de licores para servir para o frequentador do Los Molinos, né? Nós temos licor espanhol, por exemplo, o 43, né? Segundo o espanhol, o melhor licor do mundo, né? Temos frangélico, nós temos marula e outros, drambuí, vários. E o 43 é mesmo maravilhoso, porque ele é preparado com 43 ingredientes diferentes, né? Então, só vindo aqui no Los Molinos para conhecer, a gente falou do endereço lá no Belenzinho e aqui é Vasconcelos Drummond. 526, o telefone é 2215-8211. E também, a gente tem um público muito grande no ABC. Se o pessoal ligar para cá e encomendar, vocês vão entregar para ele lá, né? Com certeza, é só ligar. Então, esse telefone que o Zé Paulo deu aí, qual que é mesmo, Nonato? 2215-8211. Maravilha. E ó, toda última sexta-feira do mês, essa dupla aqui promove um show de dança típica flamenga, que vocês vão ver daqui a pouquinho agora. Como é que tem sido... a gente está aqui na casa hoje é dia de show, a gente vai mostrar um pouquinho. A casa está lotada. Portanto, quem quiser vir no final de agosto já tem que reservar. Como é que tem sido a procura pelo show de dança flamenca? O cliente Los Molinos já sabe disso, né? Que última sexta-feira do mês tem show, né? Então, sim, na terça-feira já da semana do show, pode fazer reserva, porque se deixar para quinta, provavelmente já está lotado, não vai ter lugar. É verdade. Aliás, vocês chegaram a fazer mais de um por mês, né? Mas esse do final de agosto já está marcado também. A última sexta-feira de agosto está marcado, Nonato? Está marcada, a penúltima, porque a penúltima sexta-feira, dia 24, se eu não me engano. Ah, sim, porque a última vai ser 31, vocês já puxaram para o dia 24. Dia 24. Então tá ótimo. A gente vai ficar por aqui, vocês vão curtir um pouco do show de dança flamenca aqui no Los Molinos e depois a gente volta a conversar um pouquinho. Eu vou para um intervalo comercial, na volta a gente mostra o show e aí a gente conversa mais um pouco a respeito desse restaurante aqui ao lado do Museu do Ipiranga. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento.
Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, agora que vocês curtiram esse show de dança típica flamenga, como eu disse antes, a gente vai conversar agora com um dos garçons do Los Molinos, o João Batista de Matos, que está aqui só há 23 anos, né, João? Tô. Graças a Deus, estou aqui há 23 anos. É um prazer imenso aqui trabalhar nessa casa. Comecei com 22 anos, estou com 45 e sempre procurando fazer o melhor possível. Começou na cozinha, é isso? Comecei na Copa, fazendo sangria e tal. Trabalhei 4 anos na Copa. Depois a Dona Maria, a espanhola, a ex-dona, me passou a Cumim, que era ajudante de garçom. E fui me aperfeiçoando. Fiz curso na Assembleia Legislativa, fiz curso 6 meses lá. Fui aperfeiçoando e depois de Cumim passei a garçom. E estou aqui, graças a Deus, procurando o melhor possível para fazer o melhor possível para os Los Molinos. E sempre fazendo o melhor possível, porque eu frequento aqui há muitos anos, sempre atendido muito bem por você. Mas não sou só eu sei que várias personalidades já passaram por aqui. Você me contava, das personalidades que já passaram por aqui, quem você destaca? Olha, principalmente o nosso ex-presidente Lula, sempre tem um prazer imenso quando ele vem aqui, ele nos procura, sempre fala, tal, uma pessoa boa, ele fala, companheiro, o que é que nós vamos tal, sempre me procura para saber o que é que eu vou beber hoje, o que eu vou comer, sempre eu mostro simplicidade e tal, e ele sempre gostou de me procurar. Porque eu já tenho sei o que ele gosta mais. O que ele gosta? Conta pra gente. A paeja, que ele falou que o carro-chefe daqui mesmo é a paeja, tal, bebida, tal, quando ele tal. Sempre a gente sugere algumas coisas que eu já sei o que ele gosta. É verdade. E o presidente Lula, aliás, o instituto dele é aqui pertinho, perto do antigo Hospital Leão 13, hoje é São Camilo, ali perto do Museu do Ipiranga. A gente está aqui na Vasconcelos Drummond, que é do ladinho, né? Este ano o presidente Lula já esteve por aqui? Já. Ele já teve, depois que ele saiu 2 vezes, esse ano já teve também, inclusive tirou foto aqui com clientes da casa, teve um prazer. Tirou foto com você, né? Comigo também, eu tenho foto com ele. O Paulinho Scalabrini. Paulinho Scalabrini, eu tenho foto, e ele tem um prazer imenso, não tem nada de... Inclusive tem cliente que chega, às vezes pensa que ele acha ruim de tirar... Tem um pessoal fazendo aniversário aí e me chamou, que geralmente eu que atendo ele, a maioria das vezes, e eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou conversar com ele. Falei com ele, falou, não, companheiro, quando eles terminar de almoçar, pode me chamar, tirar foto todo mundo, tirar foto todo mundo. Para uma pessoa maravilhosa, tranquila. É uma pessoa muito tranquila. Você disse, inclusive, que você já serviu uma vez, isso já há muitos anos, ele e Leonel Brizola aqui nessas mesas, é isso? Já atendi ele e o Leonel Brizola, uma mesa grande, acho que umas 8 a 10 pessoas. Já tem um bom tempo, né? Antes de tal, e tranquilo. A turma toda, geralmente do pessoal do PT, sempre atendi todos aqui. Zé Disseu, esse pessoal todo aí. O Zé Disseu também vinha pra cá. O Vicentinho, meu amigo lá de São Bernardo, tá sempre por aí, né? Atendi o Vicentinho, aquela outra do Rio de Janeiro, que ela até é evangélica. Benedita da Silva. Benedita. Eu não sabia, eu fui servir do lado dela, do Lula, e eu servi, tava servindo um vinho, aí eu fui servir o vinho pra ela, aí o Lula falou, companheiro, ela é evangélica, aí ela me pediu uma Coca Zero e tal, aí legal. O Lula deve ter pensado assim, ainda bem que ela é evangélica, sobra mais vinho pra mim, né? Opa, com certeza. É verdade. João, é um prazer, né? 23 anos numa casa dessa, e olha, ser servido por você, quem nunca veio ao Los Molinos tem que prestar atenção. Quando vier aqui, peça pro João. Ou também tem mais gente, tem o Baixinho, tem mais gente aqui. Como é que é o nome da turma aí? Aqui tem o Magalhães, tem o Silas, já somos clientes da casa há um bom tempo também. Então nós estamos aqui para atender o melhor possível para todos. Você falou da Dona Maria, que é a ex-dona. Hoje você tem aí o João Nonato, o Zé Paulo Scalabrini, o Paulo Roberto Scalabrini. Como é que é trabalhar com esses novos? O João Nonato, que foi garçom aqui há muito tempo, né? Ele foi meu professor, né? Fiz o curso, mas automaticamente o forte mesmo é você aprender o dia a dia, que nem ele me explicou, me ensinou bastante. E eu fui dedicado o máximo possível, dedicando, e aprendi da melhor maneira possível. Estou tentando aprender cada vez mais. E devoto de São Judas, ele sabe ensinar muito bem, né? Ensina muito bem, é uma pessoa boa. João, obrigado pela entrevista, até uma próxima. E até o próximo dia que eu vier comer outra paella maravilhosa dessa aqui. Sempre as ordens para lhe servir, opa. Tá ótimo. Tranquilo. Esse é o João, garçom aqui do Los Molinos, que conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e o programa continua daqui 1 minuto e meio. A gente volta já, até já. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão.
e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Pois é, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada uma das informações na entrevista do Martinha, na entrevista do Tarcísio Séculi, nessas informações deliciosas do Los Molinos. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!